Que momento especial hoje de manhã aqui na igreja. Muito bom estar na casa do Senhor, como toda semana, amém? E, gente, eu sei que nós temos algumas pessoas aqui pela primeira vez. Tem alguém visitando pela primeira vez hoje? Amém? Muito bom receber vocês. Ficam de pé, por favor, porque nós queremos reconhecer vocês. E continuem de pé, porque nós temos... a nossa equipe de conexões tem um cartãozinho para vocês e nós temos um presente para vocês. Se vocês preencherem algumas coisas, formuláriozinho, e dá uma para lá na Connections, a mês de conexões. Queremos te conhecer mais, queremos que vocês se sintam bem-vindos aqui na First. Obrigado por visitar a nossa igreja e eu quero muito que vocês voltem mais vezes, amém? É muito bom estar com vocês aqui. E aqui na First, vocês não simplesmente são mais uma pessoa aqui. Se Deus quiser, você pode ser parte da nossa família aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Amém? Gente, essa semana nós aprendemos que futebol brasileiro é melhor do que futebol europeu, né? Talvez categoricamente não posso dizer isso para sempre, mas foi uma semana muito bom, né? Para Flamengo, Botafogo e Palmeiras, né? Quem aqui gosta de Palmeiras? Quem aqui é flamenguista? Tem, cara, demais aqui, né? Não sei se o pastor acaba atraindo isso, porque eu sou também. E também quem é do Botafogo? Botafoguense, né? Temos alguns, né? Pastor Sávio não está aqui. Tem aqui. Pastor Sávio está um pouquinho doente hoje, pode orar por ele. Eu acho que ele está doente. Eu acho que ele não está assistindo o Botafogo em casa, não sei. Que ele é bem. Mas que semana, gente. A gente está mandando, hein? A gente está enviando mensagem, né? O Brasil, não acabou o Brasil nada, não. O Brasil está forte, hein? Mas é muito bom estar aqui como comunidade brasileira. Aqui nós existimos para servir a comunidade brasileira, demonstrando o amor de Cristo, proclamando, demonstrando o amor dele, até que cada homem, mulher e criança na comunidade brasileira aqui em Central Florida seja alcançada. Esse é o nosso foco, a nossa missão como campus. Nós somos parte do First Baptist Orlando, temos 6 campuses, né? Nós somos uma dessas campuses, somos uma igreja só, mas expressão em português. Então é muito bom receber vocês hoje de manhã. Eu tenho poucos avisos hoje, mas nós temos pelo menos 2 avisos. O primeiro tem uma conferência chegando no final de julho, início de agosto, que é parte do nosso movimento, né, de jovens e adolescentes chamado The Way. Então, quero te encorajar, caso você tenha interesse em participar nesse evento. Na verdade, é aberto para todo mundo, mas voltado mais para young adults, para jovens, para adolescentes. E este ano, como já foi falado algumas vezes, a gente vai receber pela primeira vez aqui na igreja, pastor Juliano Som, livres, né? Um cara fantástico, pregador excelente, cantor também, artista. Vai ser muito bom receber ele, junto com Israel Salazar, que vai estar aqui pela primeira vez também. Então, queremos te encorajar a realmente participar nesse evento. E também, pastor Juliano, ele vai também pregar aqui naquele domingo, primeiro domingo em agosto. Mais importante é sua inscrição. Inscreve seus filhos também para participar nesse momento especial com The Way. Também, como eu falei semana passada, mas eu queria falar mais uma vez, a gente lançou a nossa viagem missionária para a Moçambique. E vai ser uma bênção. Eu amo essa viagem missionária. Vai ser, eu acho que terceiro ou quarto ano que a gente está indo para Moçambique. As vagas são limitadas. Eu posso levar até 30 pessoas da nossa igreja para voltar aí. Então, caso você tenha interesse em participar, por favor, fala comigo, fala com alguém na mesa de conexões. É importante fazer a sua inscrição logo, porque assim você vai ter tempo para pagar, entendeu? Tempo. E nós temos até um desconto para quem está no nosso campus que se inscreve logo. Então, quero te encorajar a procurar mais informações. Não pense
pensa que não pode participar pela questão de recursos, você tem tempo para planejar isso. Também nós providenciamos uma plataforma para você levantar recursos com seus amigos e familiares e outros. E quase todo mundo que acaba dizendo sim, Deus providencia uma forma para eles conseguirem os recursos. Amém? Também nós temos 2 viagenzinhas acontecendo durante esses 11 dias em Moçambique. Se você é doutor, médico, dentista, ou tem essa pegada mais, não pegada, essa profissão, eu quero te encorajar. Tem pegada como dentista, tá bom. Mas eu quero te encorajar. Nem sei o que estou falando, né? Mas deve ser alguma coisa que não, sinceramente nem sei, mas tem a palavra pegada, eu acho que não é uma palavra melhor usar. Mas a gente vai ter essa equipe lá alguns dias antes, porque eles vão trabalhar principalmente na área, e olha, a necessidade lá é enorme. Então, se você tem experiência nessa área de healthcare, de ortodontia, whatever, essas questões médicas, por favor, fala com a gente. Mas também na segunda parte da semana, eu vou, o pastor Gilmar vai, tem gente que sempre vai, então vai ser uma bênção também fazer outreach, aquela coisa, louvorzão, evangelismo, é uma bênção. Então, por favor, mas não demora, porque pode fechar daqui uns 30 dias, 40 dias, e você pode ficar de fora. Então, e também as datas são um pouquinho mais cedo este ano, e também a gente tem um roteiro mais fácil para chegar lá. Então, vai dar tudo certo para aqueles de vocês que queiram ir. Obviamente, precisa de autorização de sair do país, não arrisca nada disso, aqueles de vocês que estão em processo. Também nós temos outras opções domésticas que nós estamos planejando oferecer em termos de viagens missionárias em novembro este ano, que a gente vai estar abrindo daqui no mês que vem. Amém? Vamos ficar de pé. É importante, toda semana, a nossa fidelidade na área financeira. Eu quero te encorajar a dar com muita generosidade, e muito importante nesse momento, particularmente durante o verão, porque às vezes tem muita gente viajando, muita gente, francamente, não está às vezes a mente em servir e contribuir com a igreja local. Nós precisamos das suas contribuições, vai ajudar nosso campus com as despesas que nós temos, e tem que notar campus brasileiro. Aqueles de vocês que estão aqui pela primeira vez, não se sentem constrangidos, isso é principalmente para aqueles que estão parte da nossa família, mas obviamente se Deus toca seu coração, você está mais que bem-vindo de participar nesse momento especial. Aqueles de vocês assistindo online, pode mandar uma mensagem de texto, na verdade todos nós, para 4777 com o assunto Give em inglês. E você vai receber instruções de como você poderia participar nesse momento pelo aplicativo, que na verdade é uma forma mais fácil de fazer isso. Também nós temos o QR Code aqui, código, que você poderia utilizar também. Vamos estar com generosidade, não por obrigação, mas por amor que nós temos por Jesus, a missão que Ele nos deu aqui na First Orlando. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por tua bondade para conosco, obrigado por todas as contribuições. Pedimos, Deus, que Tu possa nos encorajar a ser generosos de coração, entendendo que cada dólar faz uma diferença aqui na First. Então, que todo mundo possa participar nessa jornada de contribuir, de ser generoso para a Tua glória. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi e Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim. Quando eu
casa. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Graças a Deus. Aleluia. Amém, graças a Deus. Muito bom estar na casa do Senhor, como eu falei. E deixa eu te falar alguma coisa. Hoje é um pouquinho mais um ensino do que uma pregação, embora eu acho que sempre vai ter momentos que talvez se sente como, eu sinto que é uma pregação, mas hoje é principalmente ensino. E hoje nós temos um tema bem interessante, eu acho que vai iluminar as nossas vidas. Então vamos orar, porque é um assunto muito importante que a gente vai tratar hoje. Vamos orar. Deus, obrigado por tua igreja, obrigado pelo privilégio de pregar a tua palavra. Deus nos ajuda a ter discernimento. Deus nos ajuda a ser pessoas que valorizam a verdade. Nos ajuda, o Senhor, sempre seguir a tua palavra. E nos ajuda a identificar, sim, falsos profetas. Em nome de Cristo, eu oro. Amém e amém. A gente está quase terminando essa série chamada Hipócritas, que a gente iniciou em maio. E graças a Deus tem sido realmente uma série incrível. Foram vocês que nos deram esse feedback. E na verdade, temos desafiado vocês toda semana a viver uma vida coerente com o que você acredita, com o que você prega, né? Com o que você ensina aos outros. E tem sido uma jornada realmente incrível, né? Desde maio. É como se vocês estivessem espiritualmente levando um soco no seu rosto toda semana. Mas mesmo assim, vocês se levantam pronto para mais, porque vocês sabem, de certa forma, remédio que você precisa. E que eu também preciso. Vocês se tornam mais lutadores. E embora doa, vocês sabem que isso te desafia e te torna mais fortes, mais resilientes, conscientes da batalha em que nós estamos. E assim, quantos futuros socos, né, que vão vir no nosso caminho, a gente vai lidar com isso com muito mais facilidade, porque a gente tem sido testados na batalha. A gente tem sido testado na batalha. Vocês têm lido a palavra de Deus, vocês têm obedecido a palavra de Deus, vocês estão permitindo que a palavra de Deus te desafiar, e vocês se recusam a viver como hipócrita. E eu também. Então isso tem sido lindo, já está dando fruto. Quem já tem sido abençoado por essa série? Tem sido uma bênção demais. Então hoje a gente vai olhar para o tipo de pessoa que acaba agregando todas as formas de hipocrisia imagináveis, de alguma forma, e ele ou ela é muito capaz de seduzir muitas pessoas a seguir eles. O nome dele, o falso profeta. O nome dela, a falsa profetas. Então, sempre existiram, sempre vão existir. Eles precisam ser marcados e evitados. Eles não deveriam estar em nossas igrejas e certamente não deveriam liderar nada. Porque no final das contas, eles não atraem pessoas para Jesus. Eles acabam atraindo as pessoas para si mesmos. Eles atraem as pessoas para costumes, para práticas, até mesmo para ídolos, mas em última análise para si mesmo. E às vezes são fáceis de reconhecer, às vezes não. Sempre existiam. No Novo Testamento a gente está lendo sobre ele, no Antigo Testamento. Hoje eu quero te ajudar como identificar um falso profeta. Primeiro, talvez você esteja aqui pensando, mas pastor, eu sou relativamente inteligente, tenho muitos anos na igreja, eu consigo entender, consigo discernir muito bem. Eu não preciso ouvir essa mensagem não, mas não sei, eu acho que é bom para nós ouvir essa mensagem. Porque eu não sei se você já se encontrou nesse tipo de situação. Alguém parece dizer todas as coisas certas, mas há algo um pouco errado em seu espírito. Tem alguma coisa que não soa bem, tem alguma coisa que você percebe que não está bem. Ou talvez você esteja ouvindo YouTube ou um podcast, tudo parece ótimo,
todo discurso bonito, até que você ouve uma coisa um pouco estranha. Ou talvez você tenha um líder ou um amigo, um líder espiritual que parece ser muito próximo de Deus e usa muito essa linguagem religiosa, são muito convincente, mas você acaba questionando um pouco do fruto da vida dele, do fruto da vida dela, porque tem alguma coisa que não está batendo, fruto da família. Veja, os falsos profetas não são apenas líderes de seitas, não são apenas pessoas muito esquisitas, entendeu? Tipo, a pessoa que você nunca teria nada a ver com ele, podem ser pessoas muito carismáticas em nosso meio, né? Que nos desviam do caminho. Então eu quero te desafiar a usar mais discernimento com quem você está seguindo e com quem você está ouvindo. Mateus 7, nosso texto, fala o seguinte, a partir do versículo 15: cuidado com falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês vão reconhecer por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada, lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então, falsos profetas estão por aí, mas sempre nos ajuda a começar com uma auto-reflexão. Honestamente, essa passagem até um pouco assustador para aqueles de nós que trabalham na área de pregação, no ensino, né? Porque é assustador, porque você está aqui ensinando todo domingo, você não sabe, um dia se você está ensinando alguma coisa que não está totalmente certa. Então, essa reflexão é para mim, mas também para você, que está dirigindo talvez um ministério, que talvez dirigindo um grupo de vida, talvez está ensinando algum contexto, talvez fazendo discipulado 1 a 1. Então, essa passagem deve ser desafiadora para todos nós, porque é claro que todos nós, a gente até pode ser julgado pelo que nós ensinamos. Será que nós estamos realmente ensinando a palavra de Deus? Estamos ensinando algo que está alinhado com a sã doutrina. E com o surgimento da mídia social, surgimento do YouTube, das coisas da internet, dos podcasts, nunca houve um tempo na história da humanidade que pudéssemos ter acesso a literalmente milhões, bilhões, quem sabe, de sermões, palestras, cultos, em qualquer lugar do mundo com qualquer pessoa. Então, se eu quiser, por exemplo, ouvir uma mensagem de um pastor africano sobre santidade, eu posso acessar. Se eu quiser ouvir uma mensagem de um pastor brasileiro sobre, final dos tempos, né, ou escatologia, eu posso ouvir. Se eu quiser ouvir um presbiteriano lá na Ásia falar sobre os dons espirituais, eu posso acessar isso. Se eu quiser ouvir o meu pastor, né, pastor David, pastor Jay, ou os pastores aqui, eu posso acessar também. Então, essa profusão de vozes cria uma tensão. Por um lado, incrivelmente benéfico ter acesso de tantas opções para ouvir a palavra de Deus. Por outro lado, dá às pessoas acesso exponencial a opiniões variadas sobre tudo e às vezes são introduzidas doutrinas que não são baseadas na palavra de Deus. Ou às vezes doutrinas que a gente chama doutrinas secundárias são elevadas para ser coisas de primeira importância. E isso fica complicado. Às vezes tem coisas que não tem nem base na palavra de Deus. Às vezes a heresia descarada é pregada. E normalmente, com a voz do falso profeta, na internet ou até pessoalmente, quase tudo parece ser bem e faz sentido. E por isso eles têm seguidores. E por isso eles são tão problemáticos. Alguma coisa que você deve entender. Os falsos profetas são bem-sucedidos, principalmente porque eles são bons comunicadores, interessantes, carismáticos, engajantes, inteligentes. Não pense que alguém que está fora necessariamente do círculo, que você talvez conhece as pessoas, pregadores, pastores, líderes, pode ser alguém assim.
Não presuma, porque alguém é simpático, carismático, envolvente e parece muito espiritual, que ele não pode estar ensinando alguma coisa que é longe da verdade das Escrituras. Jesus está nos mostrando nessa passagem algumas das ameaças mais perigosas da igreja, ou a igreja, não são inimigos óbvios, mas vozes disfarçadas, ou vozes enganosas, né, disfarçadas em linguagem espiritual. Então, Jesus termina esse discurso no Sermão do Monte, em 5, 6 e 7 de Mateus, com conforto, mas também, não com conforto, mas com um aviso. Por quê? Porque ele sabe que o maior perigo espiritual é frequentemente sutil. É frequentemente sutil. Parece certo, mas está envenenando na raiz. Vamos entrar no nosso texto um pouco aqui, né? Eu não sei se você já mordeu uma fruta que parecia ser perfeita por fora, mas estava podre, né, por dentro. Jesus usa essa imagem aqui. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, né? O falso profeta, ele sempre está disfarçando de ovelhas. Quer dizer, ele sempre tem um ar de religiosidade ou de espiritualidade acima de outros. Muitas vezes tem uma aura, palavra em português, aura, né? Que eles têm, mas não é o Espírito Santo que está guiando a pessoa. Na verdade, é um outro espírito. Na passagem, logo antes dessa passagem, Jesus diz: muitos vão se desviar. Ele nos diz para entrarmos pela porta estreita. Inclusive o pastor Sávio vai pregar sobre isso semana que vem, enquanto eu estou já indo para a viagem missionária. Entrar na porta estreita, pois larga a porta, espacioso caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ela. Jesus não está apenas dizendo que vida é difícil, ele está dizendo que muitos vão, infelizmente, muitos serão enganados. E um dos principais motivos é falsos profetas. Falsos profetas também podem ser pessoas que supostamente têm o dom de profecia. Tá bom? Ou palavras de reconhecimento. Na comunidade evangélica no Brasil, isso tem sido abusado de uma forma absurda. Absurda, né? Todo mundo tem a profecia, todo mundo tem a palavra de conhecimento. E eu não sei se você já experimentou isso em alguns contextos onde a palavra não tem nada a ver com nada. Vira primeiro dia de janeiro no ano, né? Esse é seu ano de bênção. Vai dar tudo certo esse ano. Muita prosperidade, muito dinheiro, novo carro, novo apartamento. Toma seu posse, esse é o ano, vai dar tudo certo esse ano. Só que o pregador repete a mesma coisa todo primeiro de janeiro. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E você está pensando, mas cadê a bênção? Este ano foi difícil para mim. Negar o processo, perdi dinheiro, experimentei um golpe, problema de saúde. E aí? Está vendo o problema que nós criamos quando alguém está falando que sempre vai dar tudo certo? Quando a Bíblia não nos dá essa garantia. Eu não estou dizendo que eu não quero prosperidade, eu quero. Quem não quer bênção financeira, mas vamos não profetizar, declarar alguma coisa que a gente não tem nenhuma garantia que vai acontecer. Cuidado, porque a pessoa que constantemente está falando isso, normalmente tem uma troca envolvida, né? A troca é, eu quero atenção, eu quero dinheiro. Aqui na First, você não é simplesmente uma unidade de contribuição. Você é uma pessoa, você é parte de uma família. Eu quero te apontar para Jesus acima de tudo. Amém? Bom, então falsos profetas podem ser aqueles que ensinam o que é contrário à palavra para seu próprio ganho ou poder. D.A. Carson, o teólogo, ele falou: o principal perigo do falso profeta não é que ele negue o evangelho abertamente, mas que ele o distorça sutilmente. Então vamos examinar um pouco mais os falsos profetas no Antigo Testamento e também na igreja contemporânea. Mas deixa antes, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive quando eu estava pastoreando uma igreja lá no Rio. Quando eu morava no Rio, eu pastoreei duas igrejas. A igreja
português, né, que eu plantei lá no Rio, e também uma igreja de linguiça, não, língua inglesa, English Speaking Church, tá bom? E essa, yeah. Essa igreja chamada Union Church lá na Barra, que tem uma escola, tudo lá. Eu era pastor lá por uns 6, 7 anos, né? Eu recebi todos os expats, pessoas de vários países, né? Que estavam morando no Rio. Então, eu pastorei essa igreja. E um dia, eu estava lá com a Luciane, e uma pessoa chegou lá, ele falou, eu preciso conversar com você e sua esposa depois do culto. E nos levou embaixo de uma árvore lá, sentamos com ele, e ele falou, ele começou a profetizar. Não, veja bem, eu acredito no dom da profecia. Eu não sou a pessoa que acha que Deus não pode usar profecia. Eu já recebi palavras, já dei palavras, eu não sou contra de tudo isso, só para você entender. Mas eu já percebi, né, a experiência pastoral, que alguma coisa era errada. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, não trata a profecia com palavra em português, contempt, né? Deveria ouvir, entendeu? Deveria ouvir, porque nunca sabe, né? E ele começou a falar. E ele falou, primeiro, você vai ter um momento de muita bênção financeira. Inclusive, essa semana, muito dinheiro vai. Eu estou tipo, amém, amém. Amém. E também tem outro filho que está chegando. Meu pai, será? O que ele não sabia é que aquela semana, Luciane, infelizmente, teve um aborto espontâneo. O que ele não sabia também, logo alguns dias antes, a gente perdeu muito dinheiro como coisa inesperada. Milhares, inclusive, de dólares naquele momento. Então, tudo que ele falou, na verdade, acabou não acontecendo. E, na verdade, foi oposto. A gente percebeu logo depois, ele visitou a igreja algumas vezes mais, que o propósito dele não era para nos edificar, ele queria ganhar influência como pastor. Ele queria ganhar influência, poder, ele queria nos manipular de certa forma. E às vezes, falsos profetas vêm com recursos também, para comparar coisa com a liderança de uma igreja. Isso também é problemático, né? Então, esses tipos de histórias são terríveis, né? E as pessoas, eu vou dizer isso com muito carinho, as pessoas mais complicadas, às vezes, de pastorear numa igreja, não são pessoas que estão lutando com vícios ou até questões de sexualidade deles, ou as pessoas perdidas na igreja, que nem conhecem Cristo, mas conhecendo Cristo, ou mesmo pessoas com vícios crônicos. As pessoas mais difíceis de pastorear numa igreja, às vezes são as pessoas muito religiosas, mas que pensam que eles sabem tudo e têm essa aura ao seu redor, porque alguns realmente até têm a tendência de até ser falsos profetas, ou pelo menos têm esse caminho. Porque podem levar as pessoas ao erro se não estiverem alinhados com a sua doutrina. Essas pessoas às vezes se insistiram em priorizar questões secundárias. Às vezes insistiram em criar pequenos grupozinhos que sejam mais voltados para eles do que para o Evangelho. Os falsos profetas amam uma divisão e adoram ter um grupinho deles. Então, se você é uma dessas pessoas, você realmente não está bem-vindo aqui. A menos que você se arrependa. Você pode talvez não se ver como alguém com essas características, mas cuidado com as suas motivações. Quem está só interessado em poder, manipulação, em jogos, em aparecer, não vai dar certo aqui. É nosso contexto aqui, sem humildade, sem posição. Eu não promovo as pessoas que não têm humildade. Eu não quero liderar pessoas que não têm humildade. Claro que todos nós temos essa luta todo dia, de estar andando com Jesus, mas a minha equipe, os nossos líderes de grupo de vida, as nossas pessoas que estão dirigindo ministérios, todos a gente faz o nosso melhor para ter certeza que são pessoas que vivem vidas coerentes com o Evangelho. Obviamente, nenhuma igreja perfeita, mas a gente faz o nosso melhor, graças a Deus. Amém? Isso é uma coisa boa, amém? Sem humildade, sem posição, falsos profetas nunca têm humildade, manipulam, distorcem, são passivos e agressivos, geram contendas, falam mal dos pastores, falam mal dos membros, falam mal dos líderes, criam problemas, estão interessados em fazer com que as pessoas os sigam e não sigam Jesus. Mark and avoid. Marquem-nos, evitem-nos. Às vezes, eles podem ser levados um dia para conhecer a verdade.
A gente pode orar por eles, mas às vezes é uma causa perdida, infelizmente. E alguns de vocês, inclusive, com o crescimento da nossa igreja, ao longo dos últimos 3 anos em particular, têm me procurado, preocupado com a entrada de tantas pessoas, de tantos backgrounds. Vamos mudar quem nós somos, pastor. Nossa liderança será desviada por falsos mestres. Meu amigo, pode ter certeza, estamos aqui firmados, né? Firmados na rocha e na imutável palavra de Deus. Pode ter certeza sobre isso. Essa igreja não é minha igreja, não é a igreja do Sábio, Jamar, People, nem Kleber, nem nossa equipe aqui, nenhum de vocês individualmente, a igreja de Cristo. Amém? E qualquer líder que não se submete à palavra de Deus, ou está muito desalinhado com a nossa igreja, não deve servir aqui nenhum tipo de liderança. As igrejas fracassam quando os principais líderes, e sim, às vezes os fundadores, começam a se desviar teologicamente e até alguns transformam em falsos profetas, eventualmente. Eu tenho nomes, mas não vou usar os nomes. Então, quem é fundador de uma igreja tem que entender a igreja de Cristo. Tem que ter estrutura. Não pode ser simplesmente homens e mulheres ao seu redor sempre dizendo sim, 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 sim. Que nenhum tipo de habilidade de desafiar. Quando alguém não pode ser desafiado, é problema significativo numa igreja. Amém? Então, e nós temos uma dificuldade às vezes com pessoas que começam a se desviar teologicamente. A coisa difícil, eu vou ser bem honesto, é que a cultura brasileira é muito sentimental. Muito sentimental. Então, às vezes você tem um cara que pregou muito bem, que era um cara fantástico, pregou muito bem, e você lembra como ele era. Você lembra o que ele pregou no passado. Você lembra como ele conseguiu, encher estádios com uma pregação bíblica que foi muito linda, tudo e tal. Pregava a verdade das Escrituras, mas infelizmente isso não está acontecendo mais. Mas mesmo assim, muita gente está dando ele ou ela muita influência ainda, quando não deveriam. Porque ele está distorcendo o que a Bíblia diz sobre ética sexual, está fumando maconha todos os dias. Ele está concentrado nas questões secundárias sobre justiça, né? Tudo justiça, mas, entendeu? Não fala de Cristo, só fala de essa ideia vaga de justiça. Questões secundárias se tornam questões principais e muitas vezes estão obcecadas com questões políticas. Tudo isso complicado. Eu sei que eles poderiam ter sido grandes pregadores no passado, mas a gente não tem o direito de seguir eles mais. Tem que evitar. Para de dar tanta credibilidade às pessoas que não pregam a palavra de Deus. Para. Mas pastor, é da minha igreja lá em São Paulo. Se ele é universalista, não siga. Não siga. Mas pastor, ele foi um fantástico pregador no passado. Mas agora ele está dizendo que poliamoria está ok. Gente, wake up, vamos acordar. Tem que seguir pessoas que pregam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vejamos a história de falsos profetas na Bíblia, né? Falsos profetas foram um problema frequente, inclusive na história de Israel. Em Jeremias 23, nós vemos que os falsos profetas falam visões das suas próprias mentes. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, tudo irá bem com vocês. Isaías 30, vemos que eles falam suavemente. Ezequiel 13, e vocês sabem que eu não sou a falsa profeta, que não consigo falar suavemente. Porque meu português está meio ruim às vezes, né? Gente, vamos brincadeira, tá bom? Não deu certo. Mas eles falam, a Bíblia diz em Ezequiel 13, eles enganam o meu povo dizendo paz quando não há paz. Ananias, Jeremias 28, foi um exemplo perfeito. Jeremias, ele pregou julgamento, clamou por arrependimento. Ananias o contradisse, declarando paz. E o que aconteceu? Foi derrubado por Deus. Deus vai proteger seus profetas principais. Amém? Seus profetas principais que estão seguindo ele. E ele vai derrubar quem não é, no longo prazo.
Enquanto isso, os verdadeiros profetas passaram por momentos mais difíceis, como Elias, Micaías, Jeremias. Esses homens foram perseguidos, rejeitados, isolados. Eles não tinham o best life now deles. Eles não tinham a sua melhor vida. Agora, Calvino diz, os falsos profetas não negam abertamente a Deus, mas escondem suas mentiras na linguagem da revelação. Olha só. Olha só. O falso profeta esconde a mentira na linguagem da revelação. Quando você está recebendo uma revelação, cuidado. Que está baseado na palavra de Deus, que bate espiritualmente. Use discernimento. No Novo Testamento, quando Jesus entrou em cena, os falsos profetas, né, ainda estavam por perto. Ele diz que eles vêm vestidos de ovelhas, como Jesus os descreve, lobos ferozes, né? Wolves, ravenous wolves. E eles virão do meio de vocês. A gente não deve ser surpreendente que eles estão entre nós. Vemos que eles frequentemente têm um foco, inclusive, sexual desviante. Inclusive, a Bíblia diz, haverá falsos mestres entre vocês, muitos vão seguir a sensualidade deles. Às vezes, é um tipo de coisa que eles ensinam, ou, no contexto conceito, eles têm essas práticas por trás das cortinas. Hoje, eles podem ver como atores de best-sellers, influenciadores da mídia social, palestrantes de certas conferências, pastores. Eles parecem sinceros, mas o evangelho que pregam é distorcido. Eles falam coisa tipo, você é cristão, você pode ter sexo com quem você quer. Dizer que amor, pregam uma visão distorcida da tolerância, né, da ideia de tolerância. Eles não seguem uma sã doutrina. Mark and avoid. Evite. 2 Timóteo 4 diz, pois virá o tempo, essa passagem clássica, né? Em que não vão suportar a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo seus próprios desejos. Eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. O que os ouvidos querem ouvir hoje, muitas vezes querem ouvir palavras que não têm nada a ver com a cruz ou arrependimento. Eles querem ouvir mensagens que não têm pecado, não têm julgamento, não têm inferno. Eles querem ouvir que são campeões. Eles querem ouvir mensagens sobre eles mesmos. Deus é apenas um extra. Deus é tipo sprinkled em cima da mensagem. Mas a mensagem não é sobre Jesus. A mensagem é sobre você. E como você poderia utilizar Jesus, manipular Jesus para atingir seus fins. This is not the gospel. O evangelho é, siga-me e toma sua cruz. Venha a mim, todos vocês que são sobrecarregados. Glória a Deus. Nós temos um evangelho tão rico, tão precioso. Um teste que você poderia talvez utilizar. Uma mensagem deles te deixa mais entusiasmado com Jesus? Ou mais entusiasmado em ter dinheiro, conseguir alguma coisa que você quer? Ou em seguir eles? Algumas marcas do falso profeta. Primeiro, a gente vai fazer isso rápido. Eles tendem a chamar atenção excessiva para si mesmos. Jesus disse em Mateus 6, não pratique uma justiça para serem vistos pelos outros. A gente já falou sobre isso. Os falsos profetas ignoram disso. Seu ministério é sobre holofotes, plataforma, aplausos. Tim Keller disse, Tim Keller fantástico, né? Você sabe que alguém é um verdadeiro pregador do evangelho quanto mais você os ouve, você fica mais impressionado com Cristo e não com Ele. Eles podem falar muito bem, mas muitas vezes amam o palco mais do que qualquer outra coisa. A sua marca importa mais do que o corpo de Cristo, então tudo sobre a marca, não é sobre necessariamente Cristo, né? Marketing vira a coisa mais importante do mundo. Que a igreja contemporânea no Brasil, na verdade, nós temos um problema geral também nos Estados Unidos. Mesma coisa. Absurdamente foco em marketing, em vez de relacionamentos pessoais.
Também ele quer ser primeiro, né? Diótrefes, né? Em 3 João, amava ser primeiro. Não foi bom. Mateus 23, nós lemos que os falsos profetas fazem tudo, todas as suas obras para serem vistos. Então, esse é o primeiro ponto. Gosto de atenção. Segundo ponto, rápido aqui. Eles distorcem o evangelho por adição ou subtração. Por adição ou subtração. Eu não tenho aqui, mas depois, se você quiser, eu posso enviar os notas para vocês. Essa passagem nos lembra, pelos seus frutos vão conhecer eles. Os falsos profetas nunca acham que o evangelho puro é suficiente. Eles sempre têm que aumentar ou subtrair alguma coisa do evangelho. Então, é sempre Jesus plus. Jesus mais algo adicional. Uma forma que você consegue perceber um falso profeta é quando a pessoa que sempre está adicionando alguma coisa que ele acha que é necessário ao evangelho real, conforme com o que ele quer utilizar para manipular você ou para, sei lá. Então, por exemplo, Jesus mais obras religiosas acaba sendo legalismo. Está me entendendo? Jesus mais obras, legalismo. Jesus mais revelação secreta, misticismo. Jesus mais política, nacionalismo. Jesus mais prosperidade é o evangelho de prosperidade. Jesus mais a minha forma única de ministério, igreja, reunião, a igreja em casa, a igreja grande, a igreja... Mas essa coisa principal, a gente acaba vendo que a forma mais importante que a função. Então, o ponto é o seguinte, falsos profetas não estão interessados no verdadeiro, muitas vezes, evangelismo. Eles são mais focados naquela coisa após demais. Eles só querem converter você para eles. Gálatas 1 nos adverte, se alguém pregar outro evangelho, seja anátema. E às vezes eles acabam subtraindo alguma coisa, subtraindo, né? Jesus menos arrependimento. Esse é o universalismo, né? Não precisa se arrepender. Jesus é suficiente. Quando a gente está abraçando esse tipo de mensagem, nós estamos negando o poder da cruz. Qual necessidade Jesus teve de ir para a cruz, se você nem precisa se arrepender? Se todo mundo vai para o céu. Universalismo não é o evangelho. Cuidado com o pregador que de uma forma ambígua, muitas vezes, né, dirige você nessa direção. Jesus menos santidade, você tem um crente com compromisso moral. Isso acontece muitas vezes também. Pode ser crente, mas vive como você quiser. Jesus menos a cruz, às vezes Jesus é utilizado como basicamente um tipo de terapia motivacional. Então tenha cuidado com alguém que vai aumentar alguma coisa ou subtrair alguma coisa. Nós não podemos, não é Jesus mais, não é Jesus menos, é só Jesus. Isso ajuda vocês? Tem sido esclarecedor para vocês? Glória a Deus. R.C. Sproul nos lembra, as maiores heresias não vêm da rejeição do evangelho, mas da sua redefinição. Há muitas pessoas tentando redefinir o evangelho hoje em dia. 2 Coríntios 11 nos ensina, se alguém proclama outro Jesus, marque e evite. O outro marca da falsa profeta, eles não praticam o que pregam. Apesar de ter todo esse carisma, eles fundamentalmente não praticam o que eles ensinam. Né? Exigem santidade dos outros, mas vivem na hipocrisia. Quantos líderes têm muito problema na área, principalmente de sexualidade, às vezes abusos, muitas coisas. É porque não é crente. Não é uma pessoa que está seguindo Jesus. O que você esperava? Mas eu fico pasmado com aquele escândalo, aquela pessoa. Mas você não viu o que ela estava ensinando nos últimos anos? Obviamente tinha alguma coisa errada. Exigem santidade, vivem hipocrisia. Exigem lealdade a eles, mas não estendam essa lealdade a você. Não oferecem responsabilidade. Usam sua posição para servir a si mesmos, em vez de servir ao povo. Mateus 23 ensina, pregam, mas não praticam.
2 Timóteo 3, tendo a aparência da piedade, mas negando seu poder. O fruto de um falso profeta nem sempre é visível imediatamente, mas o caráter vai se revelando com o tempo. Então nós vimos, falsos profetas sempre existiram, eles acrescentam ou subtraem algo do evangelho, não praticam o que pregam e tendem a atrair a atenção excessiva para si mesmos. Espero que isso tenha sido esclarecedor para vocês. Antes de terminar, tem uma ressalva, né? Antes de encerrar hoje em dia. Nem todo discurso teológico, nem todo discurso teológico é uma falsa profecia, um falso profeta, né? Nem todo mundo com quem você discorda é um falso profeta. Alguns precisam entender essa mensagem também. Existem ministérios online que são ministérios de discernimento, que estão mais interessados em atacar qualquer pessoa que não está totalmente alinhada com a visão daquela pessoa, porque ele não está naquela denominação, não está naquele movimento. E isso também, muitas vezes, é legalismo disfarçado. E acaba produzindo, infelizmente, frutos ruins, arrogância, divisão, orgulho espiritual. Tiago 3 nos ensina como agir com sabedoria. Sabedoria que vem do alto é pacífica, gentil e compreensiva. Então, nós temos que entender também que existe muita diversidade na reino de Deus. Só porque alguém acaba batizando de uma forma diferente, não significa que ele é falso profeta e nem na heresia. Só porque alguém está pregando de uma certa forma, vestindo de certa forma, e outro não é que ele é falso profeta. Não é falsa profecia também discordar sobre a escatologia final dos tempos. Spurgeon falou mais uma vez, a pior forma de censura é rotular tudo que você não gosta como heresia. Buscamos a verdade com humildade. Defendemos o evangelho com convicção, mas nunca com desprezo dos outros, e não dividindo pessoas com questões secundárias. Mas Jesus nos chama realmente para discernir, cuidar mais uma vez com falsos profetas. Nós precisamos de discernimento, mas não ceticismo. A Bíblia também nos ensina, como eu falei mais cedo, não desprezar a profecia. Na verdade, fala que a gente deve até buscar esse dom. Como a gente usar discernimento em geral, de uma forma eficaz, conhecer profundamente as Escrituras, conhecer o Evangelho com clareza, conhecer pessoalmente a voz do pastor. E Hebreus 5 nos lembra, quem é maduro na fé tem capacidade de discernimento, treinada pela prática constante. Discernimento não é sobre vencer discussões, é sobre seguir Jesus de perto o suficiente para reconhecer quando alguém não o faz. Há momentos que nós precisamos expor outros, mas há momentos que não é nossa função, porque afinal das contas é Jesus que vai corrigir a sua igreja. Amém? Você sabe quanta besteira eu acabo lendo e ouvindo na internet? Você sabe quanta coisa que eu poderia expor, que eu poderia falar a minha opinião sobre várias pessoas? Mas eu sei que Jesus vai corrigir a sua igreja. E menos que me impacta a minha família aqui, eu tenho uma razão particular que eu preciso vamos dizer, responder a questão. Eu não sou pastor do mundo. Eu tenho uma igreja local. Eu tenho responsabilidade aqui. Eu tenho movimentos que estou engajados. Eu não vou ser aquela pessoa que está atacando todo mundo o tempo inteiro. Porque no longo prazo, você sabe que vai causar uma pessoa conhecer a verdade mais. Vendo uma comunidade brilhante. Uma comunidade alternativa, de certa forma. Uma comunidade que está vivendo o evangelho que eles pregam. Eu prefiro construir alguma coisa do que simplesmente atacar. Eu entendo que alguns têm esse papel de atacar, mas muitas vezes são pessoas na internet que nem têm na igreja às vezes. Nem têm um bom relacionamento com o pastor, discernimento. Na verdade, ele está criticando todo mundo. Critica todo mundo. Me critica artista, critica pregador. Não gosta daquela pessoa, não gosta daquela pessoa. Não gosta de ninguém. Esse não é o nosso papel. Mas também,
enquanto vocês estão parte da minha família, eu quero que vocês usem mais cuidado com quem você está ouvindo, quem vocês estão seguindo. Vai ter gente que vai chegar na First, 1000 profecias para vocês, novo aqui, nem conhece a estrutura, não conhece a igreja. Tenha cuidado. A maioria não tem, às vezes não tem, vamos dizer, às vezes eles não têm a pior motivação. Às vezes eles cresceram em ambientes assim e não sabem nada diferente. Entendeu? Muitas vezes, gentilmente dirige eles para entender uma igreja centrada no Evangelho, não centrada em revelações extra-bíblicas, mas focada no Evangelho. E uma vez em quando Deus nos dá uma palavra específica, amém, profética. Ele pode fazer isso, amém. Mas precisamos testar, precisamos discernir e precisamos seguir Jesus acima de tudo. Porque como muitos falam, quer uma revelação, quer uma palavra, quer uma profecia, abre sua Bíblia, tenha acesso todos os dias. Essa gloriosa palavra que tem alguma coisa para você e para mim. Vamos ficar de pé. Deus, obrigado por essa manhã, Senhor, e obrigado por essa mensagem. E Deus, pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Primeiro, uma auto-reflexão, para ter certeza que nós também não estamos promovendo coisas que não têm nada a ver com o Evangelho real. E segundo, Senhor, que Tu possa nos dar discernimento com o que a gente está ouvindo, quem nós estamos seguindo, Senhor. Dá muito discernimento, Senhor. Acima de tudo, Senhor, que nossas vidas possam ser baseadas na Tua palavra. Porque realmente a Ti nós queremos dar toda a glória, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E obrigado, Senhor, por ser parte de uma igreja que valoriza o Seu poder, que acredita que Tu fala, mas também que entende, Senhor, que tudo tem que ser conforme com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Teu Evangelho. Que Tu possa nos ajudar a discernir cada vez mais e cada vez melhor. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Vamos finalizar louvando nosso Deus.